Oi pessoal, eu sou a Gabriela Mustafa e eu tô aqui no Papo Talento, no lugar do Marcelo Germano, e hoje a gente vai falar sobre profissões e os bastidores, né, dessas profissões, das nossas profissões. E antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like e toque o sininho aí, e a gente vai começar o nosso papo, né, gente? Isso aí. Sabe que o Marcelo vai lançar o livro agora em 2019 sobre os bastidores das carreiras artísticas, Outro né? livro. Outro livro. E vai englobar essas maravilhas dessas profissões que muita gente não conhece. Sim. Vamos falar um pouquinho, E né? são as pessoas, né, que movem todo o trabalho, todo um projeto, todo um produto, né? Eu que tive a experiência de conviver um pouco com essas pessoas. É o cara que trabalha, que coloca o trilho da câmera Exato. pra câmera passar e sem ele É uma ali... equipe muito grande, muito né, Gabi? grande. O pessoal às vezes olha o produto pronto, a novela, o teatro, né, ou até o cinema, e não imagina como que é para criar uma cena, um roteiro, como que ele surge. Então, as pessoas que estão envolvidas. Então, eu acho legal falar um pouco assim, né, de todo mundo que engloba e contribui. A gente na TV chama todo esse trabalho de pré-produção, né? Uhum. Que antes, igual as pessoas veem uma novela 7, 8 meses no ar, mas na verdade é 1 ano e meio de trabalho. A gente começa quase 7, 8 meses antes o trabalho. Então é equipe de caracterização, é equipe de figurino, pra sempre buscar a melhor referência. Às vezes a novela vai se passar no Nordeste, buscar as referências, buscar as locações. Isso, eu li que tem até um pesquisador, né, que compõe, porque daí ele justamente vai pesquisar, vocês vão fazer uma novela dependendo da cidade, ou da época que ela acontece, ele tem que pesquisar tudo sobre isso pra poder contribuir pra cultura, você. né, pra ficar a super cultura, real. Exato. Até tem até uma pessoa que gerencia toda a parte de logística. Ah, precisa de um carro pra buscar alguém no aeroporto, precisa de um carro pra levar a comida que a gente come no set, que é a fruta que a gente acaba comendo durante a gravação. Então, assim, é uma logística muito grande. Se nenhum, assim, fizer o trabalho dessa forma tão sensível, né, não anda, porque a gente precisa da luz, a gente precisa da câmera, a gente precisa do câmera, a gente precisa tanto do diretor, de nós atores, do contra-regra, que às vezes vai limpar o chão que a gente precisa ter na cena, que vai ter uma cena que vai estar pegando, né, essa parte, vai estar enquadrando. Então, assim, a gente precisa de todo mundo pra fazer acontecer. Uma engrenagem perfeita, né? Todo mundo Todos são contribuindo. importantes. Sim. Sabe que, né, o Marcelo fazendo o livro e tal, a gente se deparou com uma profissão que acho que até ele falou pra gente, ninguém fala sobre a minha profissão, só ficam sabendo quando eu erro, que é o continuista. Sim. É verdade. Que é muito bacana a profissão, né? Exatamente. Essa profissão eu falo que é uma das profissões mais admiradas ali no meio, porque a continuidade é muito difícil de ser feita, porque você tem que ficar atento, e a continuidade não é só no cenário, no copo que tava na mesa, não é só isso, é o teu gesto no momento. Toda a caracterização, Exatamente, né? caracterização. Às vezes a gente, geralmente na TV tem 3 câmeras, a gente faz um plano fechado só seu, um plano fechado só seu e um plano geral. E às vezes, pra depois fazer o meu plano fechado, enquanto você tava falando alguma coisa, eu tava com a perna cruzada assim. Então eu tenho que estar com a Você perna tem que cruzada voltar desse jeito. exatamente assim, Então né? é uma pessoa que tem que ficar atenta ali o tempo todo. E muitas vezes os capítulos não são gravados na ordem Sim, correta, sim. né? É o que a gente tava comentando aqui, batendo esse papo antes. Que a gente não grava de forma cronológica. Então, às vezes, é a emoção de uma cena, é você saber em que momento essa cena foi ao ar, em que momento o personagem tá passando. Porque a gente grava, às vezes, uma sequência de capítulos muito grande. Sim. E depois volta pra gravar um capítulo de número mais baixo. Então, é um trabalho muito, muito sensível. E são outros diretores, porque são vários diretores. Então, cada diretor também tem uma visão cênica. Claro, muda muito daí, né? Sim. E o espectador parece que fica esperando algum erro, né? Algum deslize, alguma coisa pra falar. Exatamente. Mas ela não tava assim, o esmalte dela não é esse. Às vezes vê como... Exatamente. Por isso que é Impressionante. importante mesmo essa função, né? Ali na Muito, produção. Tem que ser muito observador. Muito perfeccionista, observador, assim, e parceiro, né, do ator, e parceiro Ah, do sim. diretor, pra poder ter essa troca. Eu acho que também a harmonia dentro do local de trabalho é extremamente importante, assim. Porque quando você faz um produto que as pessoas, elas estão bem, elas fazem, cada uma faz o teu trabalho de forma correta, sabe? Comprometida com aquilo. Isso é extremamente importante. E, Gabi, uma curiosidade, assim, quando vocês conseguem ter essa sensibilidade enquanto atriz, de perceber quando alguém não tá bem no set, de repente com
como você falou, essa sensibilidade de falar, ó, Gabi, não, você não tava assim a cena passada. Se uma pessoa não tá bem, trava a cena muito. Você percebe essa energia, assim, de repente, uma outra vibração. Sim. É muito nítido. Porque a gente, eu acho que nós atores, a gente trabalha muito com o coração, né? Com o sentimento. Muito grande, né? Exatamente. E quando a gente fica muito exposto emocionalmente àquilo. Então, quando acontece, às vezes você tá num momento tão sensível, uma cena que precisa ter um pouco mais de concentração, uma cena de emoção, enfim. E uma outra pessoa não tá naquela energia, a gente sente. É a mesma coisa que às vezes a gente, quando faz uma cena dessa, o set tá mais em silêncio, o set tá mais calmo. E se tem uma pessoa que tá fora daquela energia, nitidamente a gente percebe e pode afetar, sim, o trabalho. Pode, com certeza. Né? Com certeza. Então, por isso que é muito importante todo mundo estar comprometido com isso, né? Porque é um trabalho muito exposto, a gente se sente muito exposto. Então, às vezes, é o cara do áudio, é o câmera. Então, são todas aquelas pessoas ali pra fazer acontecer. E o que é normal, às vezes a pessoa não tá num dia bom. Claro. Exatamente. Até mesmo a gente. Às vezes, você precisa estar concentrado em uma cena e você não tá conseguindo atingir esse lugar, essa concentração e você precisa da ajuda do câmera. Às vezes, a gente fala que a gente tem que ser muito amigo do câmera, porque é o câmera que vira pra você e fala assim, murcha a barriga, faz postura, olha a postura. Então, assim, a gente tem que ter essa troca. Gabi, porque falando nisso deve ser complicado, porque a gente consegue se avaliar muito bem, só a gente sabe nossos defeitos, né? Sim. Pelo menos os principais. Quando você se vê na tela, o trabalho pronto, fala, nossa, por que eu fiz aquilo? Ou tá aparecendo aquilo acontece? Muito crítica, Muito. Eu tenho muita dificuldade de me assistir, assim. Sério? E eu acho que 90% dos atores têm essa dificuldade. Nossa, e a gente Eu me vê assisto perfeito, né? pra me corrigir, sabia? Porque eu sou extremamente perfeccionista, eu me cobro muito. E, assim, eu me assisto pra me corrigir. E eu tenho muita dificuldade, assim, em ver os pontos bons. E essa novela foi uma preparação longa com o Milevix, que é um grande preparador de elenco, em que a gente faz todo o trabalho filmado e depois a gente para pra assistir. E é proibido você apontar o defeito do outro. Só falar bem. Só assim, a gente só pode elogiar o outro e se elogiar. Potencializa, né? Exatamente. Potencializa o trabalho e você começa a ver as partes boas de todo o processo. E é muito difícil. No primeiro dia todo mundo ficava se olhando assim. E não conseguia fazer nada positivo, exatamente. Né? Nenhum comentário positivo. A gente sente, você assiste os programas? Você assiste? Não, Nossa, eu assisto sempre muito autocrítica, muito. E sempre falar, não tá bom, meu Deus, por que isso? E a gente, que nem você falou que você se critica, mas a gente quando vê você, é perfeito. Então a gente fala, meu Deus, tá linda. E é muito trabalho, assim. Eu acho que eu vendo na novela essa trajetória, as minhas primeiras cenas eu faria tudo diferente, sabe? Às vezes eu olho e falo, caramba, por que eu fiz assim? Mas é sempre, eu acho que o mais importante é sempre a gente dar o nosso melhor naquele momento. E se naquele momento esse é o teu melhor, era isso que você podia fazer. E sempre saber que a gente tem que aperfeiçoar, sempre tem que estudar e com certeza vai ser diferente. Por um lado, olhar e saber que você pode melhorar é pra você se superar. Sim. Eu acho que é assim que a gente consegue ficar cada vez melhor em tudo, né? E então é bom essa análise, mas falar os pontos positivos e sempre saber ouvir também, né? Porque eu acho que hoje a gente vive um mundo em que as pessoas elas têm muita dificuldade de respeitar a opinião do outro. Muita. Às vezes a gente nunca aceita uma opinião contrária à nossa. A gente sempre acha que a gente tem razão e que a nossa causa é sempre mais importante que a do outro. E leva pro lado da crítica, sendo que às vezes a pessoa tá te falando só pra te fazer bem. Exatamente. E ali a gente tem um diretor, a gente tem uma preparadora de elenco, a gente tem uma equipe pronta pra isso. Então, acatar, sabe? Quando eles dão um toque, Gabi, faz mais assim, acatar e nunca levar pro lado que vai te desestabilizar. Porque ali tá todo mundo querendo que a coisa aconteça da melhor forma, né? Que o resultado final seja e ninguém é melhor do que o ator quer se sair bem. Então, sim. Sempre é bem-vindo. E a gente respeitar, sabe? Cada um. Cada profissional que tá ali. Isso é o mais importante, a gente respeitar a opinião deles, a gente respeitar o trabalho deles. Porque se a gente faz alguma coisa errada, se a gente não age de forma correta dentro de um sistema, porque é um sistema, prejudica o trabalho de tanta gente, sabe? Prejudica o teu figurino, prejudica o trabalho de uma caracterização que estudou durante meses pra chegar numa caracterização pro teu personagem. Então esse eu acho que é o mais importante, assim. A gente entender o lugar de cada um, dar valor ao trabalho de cada um. Ninguém é menos que ninguém, todo mundo tá fazendo ali seu trabalho da melhor maneira.
E eu acho que é esse o ponto, assim, que a gente tem que achar na nossa profissão. Que a gente que se expõe é super importante, mas o cara que tá atrás é tão importante quanto. Pra fazer. Porque às vezes, é o que a gente fala, às vezes a gente tá gravando uma cena super emocionada e às vezes o plano tá aberto. Então, assim, depende do trabalho do câmera. Às vezes você fala, caramba, será que tem como a gente... será que eu poderia chegar mais perto? Essa troca, né? Você fazer pro outro, você construir tudo isso com o outro. Depende totalmente deles, né? Exatamente. Assim como a responsabilidade do diretor, né? Que é o Sim. papel fundamental, né, Gabi? Sim. E é muito bacana, muito conteúdo pros nossos talentos. Sim. Acho que é Muita essencial curiosidade. saber o que acontece por trás, né, Fê? É. E é bacana, Gabi, que no próximo encontro a gente tem novidade também. Aproveitando o lançamento do livro, né, Fê, dos Sim. bastidores artísticos do Marcelo Germano, a gente vai tentar... Né, tentar não, a gente vai conseguir englobar um pouquinho mais desses bastidores de várias Mostrar carreiras o aqui. Que é trabalho super de todos, importante. Mostrar. né? Que é super importante. Então a gente com vai certeza. aplicar isso no encontro também, esse conteúdo variado para os nossos participantes. Bom, acho que é isso, né? isso, bacana. Foi um papo muito bom. Acho que pra gente Beijos. conhecer um pouquinho das profissões, É, desses bastidores. Muito Obrigada. obrigada. Até o Beijo. próximo.